O perfeccionismo não entrega satisfação. Ele nunca vai entregar o alívio que ele está te prometendo. Você acha que quando terminar, você vai se sentir finalmente em paz, mas quando você termina, vem outro pensamento. Eu devia ter feito melhor. Fulana teria feito de outro jeito. Não está à altura do que esperam de mim. Olá, empreendedora. Que alegria ter você aqui comigo em mais um episódio do Terapia em Dia, o programa de saúde mental oficial da Academia de Saúde da Empreendedora. Se você chegou até aqui, a primeira coisa que eu quero fazer é te dar os parabéns, porque nem sempre é fácil se permitir parar e escutar. Na correria do dia a dia, entre o trabalho, a casa, as cobranças, as ideias, as urgências, parar e escutar a si mesmo é um ato de coragem. Então respira fundo, porque esse momento é seu. Eu sou Anísia Paz, sou psicóloga clínica e hoje o nosso papo é sobre um inimigo muito elegante, daqueles que se disfarçam de virtude, que falam bonito na sua cabeça e até te convencem de que estão fazendo o melhor por você, mas na prática te impedem de andar. Hoje a gente vai falar sobre o perfeccionismo, esse padrão de pensamento e comportamento que, embora pareça te ajudar a buscar excelência, na verdade te trava, te frustra e alimenta um ciclo de autocobrança que te esgota. Você já viveu isso? Já se pegou com uma ideia incrível, um projeto quase pronto, um conteúdo que poderia ajudar muita gente, mas simplesmente você não conseguiu publicar, não conseguiu finalizar, e aí passou a revisar e revisar, mexer aqui, corrigir ali, e no fim das contas nada saiu. Ou então você sente que precisa estudar só mais um pouco, planejar mais um pouco, melhorar só mais um detalhe, e vai adiando o início, o lançamento, o compartilhamento. Pois é, a gente vai falar sobre como esse ciclo funciona e, mais do que isso, como sair dele. Com gentileza, sim, mas com firmeza também. Esse episódio é para você que quer produzir com mais leveza, criar com mais liberdade e viver com mais verdade, mesmo que isso signifique fazer de forma imperfeita no começo, e tudo bem, porque o movimento é mais transformador do que a perfeição. Fica comigo até o final, e se você já quiser pegar papel e caneta, pode ser que algumas das reflexões aqui despertem ideias, memórias, travas, e pode ser que você queira anotar. Esse episódio vai ser quase como uma mini sessão de terapia. Então vem comigo. Como que o perfeccionismo afeta o progresso e rouba a sua energia de ação? Agora que a gente entendeu o que é, de fato, o perfeccionismo e o que ele esconde, nós vamos falar sobre os efeitos práticos disso na sua vida. Porque ele não é só uma ideia abstrata, um traço de personalidade, ele tem consequência, ele afeta a sua produtividade, sua energia e principalmente a sua relação com você mesmo. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Você começa um novo projeto, está animada, cheia de ideias, já visualiza o resultado, até imagina as pessoas reagindo, se conectando, te elogiando, mas conforme o projeto vai ganhando forma, aquela empolgação inicial começa a ceder espaço para dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu tô certa? Será que vão gostar? Será que vão me levar a sério? Você sente que precisa mexer mais um pouquinho. Fica naquela de revisar e sem perceber você troca a ação pelo aperfeiçoamento eterno, né? E aí, o que era para ser uma entrega vira um rascunho preso. E isso é muito mais comum do que parece e é profundamente cansativo, porque
O perfeccionismo, ele não paralisa de uma só vez, ele paralisa disfarçadamente, aos poucos, né? Ele vai minando ali a sua coragem. Então você vai gastando a sua energia com pequenos ajustes, com detalhes que ninguém nem ia notar. E o pior, mesmo depois de tanto esforço, a sensação interna ela é de frustração. E aqui tem uma coisa muito importante que eu quero destacar. E esse tipo de pensamento é um verdadeiro ladrão de progresso, porque a ação criativa ela exige liberdade. E liberdade exige confiança, e confiança não nasce da exigência, ela nasce da permissão. O perfeccionismo ele quebra essa cadeia, ele sabota seu impulso de criar, de experimentar, de se colocar no mundo. E aqui é um convite à auto-observação. Quantos conteúdos você gravou, mas não publicou? Quantos cursos você fez, mas ainda sente que não é o suficiente? Agora respira fundo. Não é para se culpar, mas é para perceber. Porque esse é o tipo de padrão que, uma vez nomeado, ele começa a perder força. Mas enquanto ele ficar aí, operando nos bastidores, você vai continuar se sentindo travada, cansada e até mesmo desconectada de quem você é de verdade. E esse talvez seja o pior efeito do perfeccionismo. Ele não só atrasa os seus projetos, mas ele faz você duvidar da sua potência, né? Você passa a acreditar que o problema está em você, que falta talento, que falta foco, que falta disciplina. Mas talvez o que falte mesmo seja só gentileza com o seu processo. Tenho medo de parecer amadora. Eu quero compartilhar com você uma pergunta que eu recebi há um tempo que ficou comigo. Ela dizia assim: Nízia, eu tenho vários conteúdos prontos, tão bonitos, bem escritos, com informação de valor, mas eu não consigo postar. Eu passo horas revisando, mexendo em cada vírgula, trocando uma palavra e no fim simplesmente não posto nada. Tenho medo de parecer amadora, uma coisa assim. E essa frase mexeu comigo porque ela sintetiza com muita delicadeza algo que muitas mulheres sentem, mas não conseguem dar nome. Então a gente pode olhar junto para isso. O que significa parecer amadora? Quando a gente sente esse medo, no fundo, o que está em jogo não é a qualidade do conteúdo. É o medo de ser vista de um jeito que te fragiliza. É o medo de não corresponder às expectativas que você acredita que os outros têm de você. Que você acredita que os outros têm de você. E mais ainda, é o medo de expor o seu processo. Porque quando você está criando alguma coisa, seja um post, um curso, uma palestra, um serviço, você está colocando ali partes de você, partes da sua história, da sua visão de mundo, da sua intuição. E quando a gente coloca isso no mundo, vem o risco, né? O risco de não ser compreendida, sim, de não ser reconhecida, sim, de não ser valorizada, sim. E esse risco, ele ativa aquela voz interna, sabe qual? Aquela que a gente aprendeu lá atrás, que só vale a pena mostrar algo quando estiver perfeito. Porque mostrar alguma coisa inacabada, vulnerável, pode ser lido como fraqueza, como falta de preparo, como amadorismo. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. O que te conecta com o outro não é a perfeição do que você faz, é a verdade com que você faz. A internet, ela tá cheia de conteúdos bem produzidos, tecnicamente impecáveis, mas que não tocam ninguém. E aí, por outro lado, tem vídeos gravados com celular tremendo, com o cabelo desajeitado, com uma fala espontânea, que emociona, que gera identificação, que transforma. E você sabe por quê? Que a verdade atravessa.
E a perfeição muitas vezes afasta. Eu gosto de pensar que a comunicação autêntica, ela não precisa ser profissional no sentido estético. Ela precisa ser honesta. E aqui eu quero trazer uma provocação. O que exatamente seria parecer amadora para você? É não ter uma edição de vídeo incrível? É não usar as palavras certas? É parecer simples demais? Ou será que o medo de parecer amadora é só um outro nome para o medo de ser julgada? Esse medo muitas vezes não é de agora, ele foi aprendido. Talvez com aquele olhar crítico que você recebeu lá na escola, quando expôs um trabalho e riram. Ou quando você tentou se destacar e alguém fez você se sentir pequena. Ou quando disseram em algum momento da sua vida, se não for para fazer bem feito, nem faz. Nossa, essa eu já ouvi. Mas você não precisa mais viver com esse padrão, sabe? Porque o empreendedorismo, principalmente o feminino, não é sobre impressionar, é sobre impactar. E impacto tem mais a ver com presença do que com perfeição, entende? Sabe aquela mulher que você admira, aquela que posta com constância, que vende com naturalidade, que parece... que ela aparece com segurança? Pode ter certeza, ela já teve medo de parecer amadora. Ela já errou, ela já gravou e não gostou, ela já postou e se arrependeu, mas ela continuou. Porque a confiança, ela não vem antes da exposição, ela vem depois. É depois de errar, de ver que o mundo continua a mesma coisa, não acabou. É depois de postar e perceber que alguém ali foi tocado. É depois de receber uma mensagem dizendo obrigada por compartilhar isso. E aí você entende, não precisa ser perfeita, precisa ser você, com a sua voz, sua vivência, sua forma. E se você se cala por medo de parecer amadora, você está calando algo muito mais precioso. Você tá calando a sua singularidade. E isso sim, eu acho que é um verdadeiro desperdício. Então hoje, se esse medo estiver presente, acolha, mas não se submeta a ele. Faz assim mesmo, com o recurso que você tem agora, e deixa que a sua presença fale mais alto do que a sua edição. Os benefícios de quebrar o perfeccionismo. Quando você começa a se permitir ser real. Até aqui a gente falou sobre as travas, sobre o ciclo, sobre a exaustão, mas agora eu quero te levar para um outro lugar. Um lugar que começa a surgir quando você começa a soltar a exigência. Porque sim, é possível quebrar esse padrão. E não, você não precisa estar curada dele para começar a agir diferente. Na verdade, é o contrário. Você começa a quebrar o perfeccionismo quando decide se mover mesmo com ele presente. E o que acontece quando você faz isso? Quando você se permite produzir com mais leveza, mesmo ouvindo a voz crítica, quando você posta aquele conteúdo sem revisar 10 vezes, quando você grava o vídeo com a luz que você tem, quando você entrega, mesmo sentindo que talvez pudesse melhorar mais, você ganha liberdade. Liberdade emocional, criativa e psíquica. Você sente que não está mais sendo atrasada por uma força invisível que te cobra o tempo todo. Você começa a experimentar o prazer de concluir, o alívio de finalizar, a leveza de fazer sem se torturar depois. E junto com essa liberdade, eu acho que vem alguma coisa ainda mais poderosa. A confiança. Porque você passa a confiar não num resultado perfeito, mas na sua capacidade de fazer e melhorar com o tempo. Você começa a confiar que a sua presença ela é o suficiente, que a sua mensagem tem valor, mesmo com tropeços.
né? Então, que você pode sim crescer em público e que isso não te diminui. E mais, você começa a se conectar com outras mulheres de verdade. Porque quando você solta o perfeccionismo, você também solta as máscaras. E aí você acessa uma comunicação muito mais potente. Você toca outras pessoas com o que há de mais verdadeiro em você. E aí, sabe o que é mais bonito? É que quando você solta o perfeccionismo, o que aparece no lugar não é desleixo, não é irresponsabilidade, não é mediocridade. O que aparece é movimento, clareza, criatividade e coragem. Porque quando você sai do papel de juíza de si mesmo, você entra no papel de autora. E autoras escrevem, reescrevem, erram, acertam, aprendem e seguem. Você deixa de ser uma mulher que planeja demais e começa a ser uma mulher que realiza. E isso muda tudo. Muda tudo. A sua produtividade muda, o seu relacionamento com o tempo muda, a sua autoestima muda, a sua relação com o erro muda. Porque você entende que errar não é falhar, é evoluir em voz alta. E aqui vai uma coisa importante de lembrar. Não existe entrega perfeita. Existe entrega possível. Existe entrega real. E essa sim é o que transforma. O valor de ser imperfeita e presente. Antes da gente encerrar, eu quero te convidar a respirar fundo comigo. Respira aí onde você estiver. Se estiver caminhando, dirigindo, trabalhando, pode ser uma respiração discreta só sua, mas se puder, pausa um segundo, fecha os olhos, respira, sente seu corpo, percebe que você está viva. E viva não significa pronta, significa presente. E estar viva é isso. É se mover mesmo sem garantia de sucesso, é escolher fazer mesmo com medo. É se permitir tentar, errar, ajustar e continuar. O perfeccionismo, ele tenta te convencer de que você precisa de uma versão melhor de você mesmo para poder começar. Mas a sua potência não está numa versão futura, ela está no seu agora. No que você sabe, no que você sente, no que você já é. E se você sair desse episódio com uma única frase guardada no seu coração, que seja essa: você não precisa ser perfeita para ser poderosa. A sua imperfeição é o lugar onde mora a sua humanidade. É ela que cria empatia, que gera conexão. É ela que permite que outras mulheres se reconheçam em você. E sabe o que mais que me toca nesse tema? É que ele não é técnico, ele é profundamente emocional. Falar sobre perfeccionismo é falar sobre medo de rejeição, medo de exclusão, medo de não pertencer. Mas quando você se dá o direito de ser imperfeita, você se dá o direito de existir de verdade. E quando você começa a existir de verdade, não como um personagem, mas como uma mulher inteira, alguma coisa começa aí a mudar ao seu redor. Você começa a atrair pessoas que também estão prontas para essa nova conversa. Você inspira mais do que impressiona. Você toca mais do que convence. Você vive mais do que você planeja. E eu quero muito te ver nesse lugar de quem está em movimento, de quem aceita o processo, de quem não se exige ser um rascunho finalizado, mas que se permite ser versão viva, em constante revisão. Se esse episódio te tocou, compartilhe com uma amiga empreendedora, talvez ela também esteja aí travada, esperando o momento perfeito que nunca chega. Talvez essa escuta seja o empurrão que ela precisa para dar o primeiro passo. E
Se você quiser trazer o seu dilema, a sua história, a sua pergunta, escreve para mim lá no Instagram da Academia de Saúde da Empreendedora. Eu sempre leio com carinho e pode ser que a sua história se transforme no tema do nosso próximo episódio. Eu queria agradecer por você estar aqui comigo até o final. Isso já diz muito sobre você. Você é uma mulher que busca consciência, que se cuida, que quer crescer com verdade, né? E aí a gente se encontra na próxima terça-feira. Até lá e se cuida com carinho, com carinho. E lembra, feito com alma, mesmo imperfeito, tem poder.